porque o nosso contexto normalmente é sempre muito tranquilo, Yeah. já nos conhecemos aqui há bastante tempo e hoje nem vamos falar aqui de um tema que nós as duas gostamos bastante, mas que tu tens abraçado mais ao longo dos últimos anos, que é o desenvolvimento vocacional e as escolhas da carreira. Portanto, eu já te conheço e já conheço aqui o teu percurso, mas gostava que te apresentasse um bocadinho como é que chegaste aqui até este tema. Ok, boa. Olha, antes de mais, obrigada por me teres convidado. É sempre um privilégio estar aqui contigo e fazer parte dos teus projetos. Então, para me apresentar, eu sou a Filipa, sou psicóloga, estudamos juntas e no fundo eu tirei um mestrado em Psicologia do Desenvolvimento, desenvolvimento humano e acabei por envergar mais a área de crianças e jovens, portanto sempre estive muito associada a estes contextos. Hoje em dia trabalho num centro social, onde faço várias modalidades, tenho várias valências, associada também a crianças e jovens. Dou consultas individuais, também faço grupos de desenvolvimento socioemocional e outras atividades e dinâmicas em grupo, mas pronto, estas consultas individuais também abarcam, vão ao encontro das necessidades das crianças e jovens, incluindo, lá está, este desenvolvimento vocacional dos jovens. À parte disso também dou algumas consultas individuais que faço este elemento de carreira mais para jovens adultos ou até adultos que querem redirecionar os seus objetivos profissionais. Ok. Estamos aqui, não é, a dizer desenvolvimento vocacional, mas o que é isto, não é, do desenvolvimento vocacional ao certo? Então, é assim, o desenvolvimento vocacional nós às vezes associamos aqui a etapas mais específicas, não é? Por exemplo, no ano, 12º, em que temos que fazer uma tomada de decisão mais consciente, mas no fundo o desenvolvimento vocacional é algo que se desenvolve ao longo de todo o nosso ciclo de vida. Por isso não é, de certa forma, uma escolha, uma decisão que temos de tomar num determinado período de tempo, mas sim algo que acompanha o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento e que está associado ao nosso autoconhecimento relacionado com as profissões e a nossa vocação, aquilo que nós temos interesses, as nossas competências, aquilo que somos bons, aquilo que também nós valorizamos e, de certa forma, o desenvolvimento vocacional é isso, é a exploração do nosso autoconhecimento, também a exploração das oportunidades que existem aqui no mundo profissional, para, de certa forma, tomarmos uma decisão mais consciente e informada da nossa profissão ou caminho profissional. Sim, nós estamos, na verdade, né, aqui a dizer desenvolvimento vocacional e provavelmente quem nos ouve até conhece mais por orientação vocacional, mas foi aqui uma palavrinha que mudou porque fazia todo sentido, porque acabou-se por perceber que este processo, né, exatamente por isso mesmo, é um processo e não em apenas etapas, né? Chega-se ali e toma-se naqueles momentos uma decisão, mas sim que vai acontecendo ao longo, né, ao longo da vida e por isso mesmo é que acaba por ser tipo a carreira, não é? Acaba por ser um processo e não uma escolha e portanto neste sentido, em que altura é que tu achas que faz sentido começar a pensar no futuro profissional? É assim, isto já foi uma conversa que nós também já tivemos. Eu acho que isso se pode começar a trabalhar desde muito pequenos, desde a pré-escolar, até mesmo porque eles têm jogos didáticos, têm materiais, por exemplo, a cozinha, os bombeiros, a polícia, e é isso que eles, a partir daí, desse contacto, eles vão percebendo, ok, contacto com o mundo real, que profissões é que existem, por isso desde aí já podemos integrar o conhecimento sobre, ok, o que é que o mundo tem para nos oferecer. Normalmente, se calhar, as crianças focam-se mais e conhecem mais as profissões dos pais ou dos familiares, aqueles mais próximos, e de certa forma aqui, por exemplo, o papel da escola ou do psicólogo também pode ser dar a conhecer outras profissões a que eles não têm tanto acesso tão direito. Portanto, isto pode-se começar a trabalhar desde cedo, desde pequeninos, claro que com uma linguagem e atividades adaptadas a cada fase de desenvolvimento, mas é um processo contínuo ao longo do tempo. Sim, vai, né, vai aqui acontecendo e vai se manifestando de forma diferente conforme as etapas, não é? Como tu estavas a dizer, desde muito cedo começamos, não é? Pela escolha das brincadeiras, não é? Quando for grande quero ser. Exato. E que depois ao longo da vida vamos tendo estas etapas, mas de que forma assim é que tu achas que se vai manifestando nas outras idades, adolescência, até nos adultos, como é que estas etapas se apresentam? É assim, eu acho que se apresentam mais, reforçam-se mais quando eles têm que tomar decisões, não é? Normalmente estes casos também vêm mais sobre a pressão de, ok, agora tenho que tomar uma decisão, é aqui que eu tenho que parar para pensar no que é que eu vou escolher. Isso já se vai manifestando, por exemplo, na adolescência, os interesses, não é?
os hobbies que nós escolhemos, não é? A dança, o ténis, o futebol, já são coisas que nos dizem, ok, eu tenho mais interesse por algo mais desportivo, tenho interesse por algo mais artístico, por exemplo, e é a partir dessas pequenas escolhas, daquilo que nós também gostamos de fazer, que vamos percebendo, ok, eu gosto disto, mas onde é que eu sou bom? O ideal é juntar esses dois mundos, não é? Sim. Aquilo que eu gosto mais e aquilo em que eu sou bom e ter sucesso nesse caminho. Sim, aquilo que tu estás a dizer é efetivamente importante, que conseguimos perceber que no desenvolvimento vocacional ou até na escolha de carreira, que há aqui um grande impacto do autoconhecimento. Exatamente. E que, havendo este autoconhecimento, conseguimos perceber quais são as nossas limitações, né? Onde é que nós realmente somos bons, as nossas competências, mas também outro lado importante que é o que é que nós gostamos. Exatamente. E tem de haver aqui um equilíbrio entre estes dois para que haja uma decisão mais ponderada e que faça mais sentido com o nosso próprio processo. Sim, sim. Até porque às vezes, por exemplo, há casos em que os adolescentes, jovens adultos, têm uma visão sobre uma determinada profissão, imagina. Mas depois quando vamos explorar a questão de, ok, então para chegar aqui, o que é que temos que fazer? Vamos ver, por exemplo, cursos, o plano de estudos, como é que te sentes confortável. Depois imagina que vamos às disciplinas e a maior parte das disciplinas nem são coisas que o adolescente gosta. Então é de género, balizar as expectativas de, ok, tu até gostavas desta profissão, mas o caminho para lá chegar nem parece ser algo que tu realmente gostas. Sim. Às vezes temos de desconstruir aqui tanto o processo como a profissão em si. Pode ser uma coisa agradável e se calhar que nós idealizamos como algo bonito ou algo que iremos gostar, mas no fundo depois nem corresponde tanto às nossas expectativas. Sim. E também falar que é possível nós termos vários interesses. Exatamente. E que não precisamos de optar só por uma única coisa. E neste campo tu consegues até dar aqui um bocadinho da tua experiência que foste mudando também o teu percurso. Quer falar um bocadinho sobre isso? Sim, por exemplo, lá está, eu também me apeguei mais a esta área porque achei bonito explorar esta questão, tanto na adolescência como na vida adulta. Eu, por exemplo, quando foi a escolha da faculdade, eu não tinha propriamente uma área super definida, de género. Já sei o que é que quero fazer desde criança. Não. Eu fui explorante, sou uma pessoa que tem vários interesses, cheguei à altura da faculdade ainda muito indecisa. Tive sempre muito indecisa entre psicologia ou algo relacionado com artes e acabei por seguir a vertente da psicologia. Mas compreendo e consigo me posicionar no lugar de jovens adultos que estão a entrar na faculdade e não se fazem a mínima ideia do que escolher. Portanto, a nível pessoal também gostaria, e é isso que eu faço, apoio na tomada de decisão e no autoconhecimento, porque também já passei por isso. Mas sentes que te faltou que me faltou essa exploração, exatamente. Tanto do autoconhecimento como a exploração das oportunidades. Certo. Porque se calhar foi mais direcionada para umas determinadas oportunidades e as outras, como não tinha conhecimento, não pude tomar uma decisão mais consciente. Sim. A importância Exato. do apoio, né, neste processo. E até neste processo conseguimos perceber que há uma altura que acaba por ser de muita pressão, principalmente né, para os jovens, ali nos 17 anos, sim, em que têm de tomar uma decisão e sentem a pressão de escolher uma carreira. E como é que tu vês que os jovens lidam com isso? O que é que te chega até ti? Ora, lá está, eu sinto que existe muita pressão, se calhar mais por parte do contexto familiar, porque há sempre uma expectativa que os pais têm e às vezes não corresponde ao que os próprios filhos gostariam de seguir e há muito esse conflito, não é? Às vezes eu sinto que é mais clarificar o que é que os próprios jovens querem e tentar dar-lhes força e confiança para seguirem esse caminho e baixar um bocadinho as expectativas e a pressão dos pais e ao mesmo tempo também balizar as expectativas dos pais neste sentido, não é? Claro que os pais têm sempre acham sempre que conseguem perceber qual é o melhor caminho para os filhos, gostariam que eles tomassem determinadas decisões porque acham que vai ser o melhor para eles e está tudo bem com isso, mas os filhos também a esta altura também têm vontades e gostariam de seguir o seu próprio caminho. E às vezes sinto que existe esse conflito e o meu papel como psicóloga também passa por clarificar, fazer esta exploração com os jovens, perceber o que é que eles realmente gostariam de seguir e balizar as expectativas com os pais também. Sim, e até deste lado é importante às vezes dar aqui algum apoio, alguma até psicoeducação aos pais e aos jovens, principalmente para percebermos que a decisão não precisa de ser permanente. Exatamente. Né? Não tem de o ser e que às vezes até não conseguem ainda entender que se eu tomar agora uma decisão, por exemplo, vou para o secundário, vou para uma determinada área,
que isto não me fecha as opções, que às vezes posso seguir um determinado caminho e posso ter de mudar, e que esta mudança não significa que eu estou a perder tempo. Eu até acho que é investir, descobrir uma coisa que já não é para mim. Para mim é investir tempo. Sim, sim. É? E às vezes, e obviamente que se calhar o nosso paradigma é diferente dos nossos pais, porque há uns tempos atrás até era possível, imagina, escolhermos uma via de carreira e fazer disso vida há 40 anos e trabalhar na mesma empresa há 40 anos. Isso hoje em dia já não é bem assim. Atualmente é aquilo que estavas a dizer, já é muito mais flexível, já existem muitas mudanças. Os voos borboleta. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Os voos de borboleta. Isso ficou-me na cabeça de uma formação, uma aula aberta que nós tivemos. É isso, o desenvolvimento de carreira é como voos de borboleta, não é? E está tudo bem, hoje em dia, por exemplo, eu neste momento de vida posso ter um interesse e daqui a 10 anos eu própria, que já não sou uma pessoa, já não sou a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, não é? Houve um processo de autodescoberta. Exato, já posso seguir outro caminho diferente. E vemos isso hoje em dia muito também com adultos, não é? Quererem mudar as suas carreiras, os seus caminhos profissionais, porque, ok, naquela altura há 10 anos, se calhar isso servia para eles e enquadrava-se, alinhava-se com aquilo que eles precisavam naquele momento. Exatamente. Mas a vida muda, nós também vamos tendo filhos, casar, isso tudo, temos que alinhar. O nosso caminho profissional também se vai alinhando com a nossa vida pessoal. Aquilo que é o nosso projeto de vida. Exato. Sim, né? Nós falamos aqui sempre em orientação vocacional e associamos sempre a adolescentes, mas a verdade é que este processo de desenvolvimento vocacional vai ocorrendo ao longo da vida. Exato. E cada vez mais conseguimos ouvir pessoas que têm esta vontade, não é? Que não se têm até satisfação com aquilo que está a ser a sua carreira. Exato. E que sentem esta necessidade de mudar. De que forma é que então o psicólogo também pode ajudar aqui? Sim, é isso mesmo. Normalmente quando esses adultos vêm com esse pedido de, por exemplo, insatisfação e não saber como sair desse lugar, não é? E de certa forma é o desenvolvimento de carreira. Lá está, clarificar, não é? Às vezes existe muita confusão mental e o papel do psicólogo também é centrar, abrir um caminho de clareza, perceber então, redefinir objetivos, no fundo é isso, não é? Se calhar nós tínhamos uns objetivos há uns tempos que agora já mudaram, então o papel do psicólogo também é abrir um espaço para que a pessoa venha, se sente, tenha um tempo de reflexão e de clareza, redefinir os seus objetivos, neste caso pode ser profissionais, não é? Alinhados com a nossa vida pessoal, e traçar esse caminho em conjunto. Certo. Às vezes é de exploração de outras oportunidades, ok, então o que é que neste momento não está satisfeito com o quê? Tocar nos pontos principais, ok, então o que é que faria o que é que eu faria satisfeito noutro caminho profissional? O que é que para si era o ideal? O que é que faz sentido com a vida que tem atualmente? Exato. Isso pode ser, lá está, tanto os interesses, os gostos podem ter mudado, os valores, não é? Antes podia ser a remuneração, agora pode ser a flexibilidade, por exemplo, vida pessoal, vida profissional, e tudo isso impacta na nossa escolha profissional, no nosso caminho. Por isso às vezes também é redirecionar esta trajetória profissional na vida adulta. Sim, e até desconstruir aqui alguns mitos, né, como este que estávamos a dizer aqui, que há sempre a ideia de que é uma decisão que tomamos e tem de ser permanente, não é? Como se fazia há 20 anos atrás, em que tomávamos uma decisão e tínhamos um emprego das 9 às 5 e era aquilo a vida toda. E que isto já não existe, não é? Que outros mitos é que podemos até desconstruir neste processo, seja de orientação vocacional, seja de desenvolvimento de carreira. Sim. O que mitos é que podemos encontrar? Olha, um dos que às vezes acontece muito é qualquer profissão, por exemplo, que os jovens escolham, é direito a desemprego. Certo. Portanto, é mal remunerada, é desemprego, os pais têm muito este medo do insucesso dos filhos e está tudo bem, não é? Querem protegê-los. Mas a verdade e aquilo em que eu acredito é que quando uma pessoa gosta e coloca a sua energia numa atividade que realmente lhe dá prazer e lhe dá satisfação, o sucesso vai ser muito mais garantido do que numa profissão que à partida até seria melhor remunerada, mas a pessoa está insatisfeita. E entra o processo também de motivação. Exato. Temos aí outro processo que acaba por acontecer. Outro mito que eu acabo assim aqui por me lembrar é sempre a ideia de que um curso superior vai dar uma remuneração maior. Né? O que nem sempre é verdade. É verdade. E que temos de desconstruir isto, que há várias profissões e às vezes nem sequer é uma hipótese, seja pelo próprio jovem que já nem põe isso como hipótese, seja também porque nunca lhe foi aberta essa possibilidade, mas que há profissões que não necessitam de um ensino superior
e que não ter um ensino superior não é sinal de insucesso. Claramente, sim, até porque existem muitos perfis de jovens que estão mais orientados para a prática do que propriamente para um ensino mais teórico e fundamentado, não é? Estão mais orientados para a prática. Existem muitos cursos que lhes oferecem algo mais alinhado com o seu próprio perfil. E é isso que estás a dizer, às vezes eles nem têm consciência de que isto existe, porque nunca lhes é dado esse leque de possibilidades. E também é bom nestas sessões, lá está, explorar o mundo profissional e as oportunidades de educação. Sim. Depois, estou agora assim a lembrar-me aqui de vários mitos, mas é sempre muito pela ideia de tu podes ser tudo aquilo que tu quiseres. E isto não é bem verdade, não é? Porque nós não temos todas as competências e há pessoas que têm umas, há pessoas que têm outras. Claro. E nem sempre aquilo que nós gostávamos ou idealizávamos temos essas competências. E então também esta desconstrução é muito bonito, não é? Dizer tu podes ser aquilo que tu quiseres, mas sabemos que isto não é real. E então este processo também de autoconhecimento entra aqui para perceber isso e desconstruir esta ideia de que não dá para ser tudo aquilo que eu realmente quero ser. E há coisas, e há um interesse muito grande que eu até posso não conseguir atingir, não é? Gerir essa expectativa, mas isto não significa que eu não o vou poder fazer, não é? Por exemplo, temos aqui, eu queria ser bailarina profissional, mas se calhar não dá, ou seja, pelo que for, ou seja, porque falta técnica, ou seja, porque faltam oportunidades, não é? Infelizmente aqui em Portugal são mais escassas, mas isso não significa que eu não vou poder dançar ao longo da minha vida, porque isso também é outra coisa que podemos desconstruir, que é o facto de eu ter uma profissão não tem de ser a única coisa que eu faço na minha vida, que há outros interesses meus que podem ser, e devem, não é? Ser hobbies, porque há sempre a ideia que o trabalho é uma parte, quase tudo, trabalho é tudo. Exato. Sim, a verdade é que o trabalho também ocupa uma grande parte do nosso dia e por isso é que eu acho importante e fundamental também estarmos a fazer alguma coisa que vá de encontro àquilo que nós gostamos. Mas é isso que estavas a dizer e que é importante também desmistificar. Nós podemos gostar de muita coisa, mas não significa que sejamos bons ou muito competentes nisso. E aliar, por exemplo, é isso que estavas a dizer, ok, não posso ser bailarina profissional por causa disto ou daquilo, ok, mas se calhar pode ser um hobby e pode ser algo que te faça satisfeita e realizada, por exemplo, ao final do dia, ires dançar ou entras numa escola de dança e fazeres desse hobby algo que também te realiza ao longo do tempo. Sim. É aqui também percebermos que este processo de orientação e desenvolvimento vocacional é importante também por isto, para eu perceber, como tu há bocado falaste, não é, dos valores, que aquilo que pode ser importante para um, pode não ser assim tão importante para outro. O que é que tu valorizas mais? Ok, preferes uma remuneração maior, mas tens de trabalhar por turnos. Exatamente. Preferes estar perto de casa, estás disposto a mudar de país, o que é que... Quais são aqui os teus valores profissionais para também conseguires tomar uma decisão mais consciente e de acordo com aquilo que te vai trazer satisfação, porque nem há pessoas que até podem não estar muito satisfeitos naquilo que fazem, mas estão muito satisfeitos com a remuneração e está tudo bem com eles. Exatamente. Sim, é isso mesmo. E para além dos valores não serem iguais de pessoa para pessoa, era o que eu também estava a dizer há bocado, podem mudar ao longo do tempo, por isso é que faz sentido estas mudanças de carreira também acontecerem. Certo. Então, se tivéssemos agora que dar assim alguns conselhos né, a quem está neste processo, seja um jovem que vai agora para o secundário ou até mesmo para a universidade, ou seja, alguém que já está na sua carreira e não está a sentir satisfação, que vários conselhos é que poderíamos... Temos de dar muitos conselhos, não é? Não sei, eu acho que acima de tudo, quando estamos insatisfeitos ou quando estamos confusos na decisão que tomar, acho que devemos, o primeiro passo é a tomada de consciência. Ou seja, ok, está aqui alguma coisa a fazer confusão, estou indecisa, estou confusa em relação a isto. Ok, então o que é que vamos fazer? Parar, refletir, perceber o que é que não está bem. Ok, isto não está bem comigo, isto não é bem o que eu quero, o que é que eu gostaria de ter? Isto já estou a falar mais na vida adulta, ok? O que é que eu gostaria de ter? Ok, ter esse tempo para pensar e clarificar e não ter medo também de seguir o nosso caminho. Isto para a vida adulta. Para os jovens, acho que é sempre muito importante explorar, ok? Exploração, falar com pessoas, falar com, por exemplo,
pessoas que eu conheço que têm profissões que eu até gostaria, mas não conheço muito bem. Agora a internet é um mundo, tem imensa informação. Ok, esta faculdade falaram-me, vou pesquisar, vou ver vídeos de se calhar publicidade da faculdade, gosto, não gosto, planos de estudo, explorar muito, falar com pessoas, pedir opiniões, pedir feedbacks e claro, depois ou antes, explorar também aquilo que nós gostaríamos de fazer, que realmente nos ia dar prazer ao longo da vida e satisfação. Falar com leveza, porque isto não é um processo pesado. Eu acho que essa até é a parte mais engraçada do processo, sabes? Sim. Porque é divertido. Eu acho que é divertido, pelo menos com os jovens é de género. Ok, então quem é que eu sou? O que é que eu gosto mais? O que é que eu gosto menos? Sim. É a descoberta, né? É uma parte fundamental, como disseste há bocado, que é o trabalho não é tudo da nossa vida, mas realmente faz parte de uma grande parte do nosso dia-a-dia. Exato. E então é importante que eu saiba, né, quem é que eu sou para conseguir estar a ser eu, né, e sabendo que eu tenho, né, vários contextos e vários papéis, mas que este processo nós simplesmente não conseguimos nos dissociar. Até há uma série que fala agora sobre isso. Já viste? Severance? Não. Nunca viste? É sobre quê? É sobre precisamente aqui um mundo um mundo profissional e um mundo pessoal em que as pessoas entram na empresa e não sabem quem são lá fora. Têm tipo, o seu eu pessoal e o seu eu no trabalho. Então é muito interessante também para este lado, né? Que... Dica da semana. Né? Exatamente. Sim, dica da semana, esta série. Não, eu acho engraçado, imagina, às vezes estou em sessão e lá estamos nesta exploração e o próprio jovem diz tipo, realmente Nunca pensei nisso. E eu, que giro, ainda bem, de género, ainda bem que estás a descobrir coisas novas. Sim. É super importante e é um processo muito bonito de se ver. E sim, também com os jovens, bastante engraçado, principalmente até às vezes pela desconstrução que eles vão tendo das próprias profissões e até às vezes profissões que eles nem conhecem, mas que acabam por ser dos seus interesses. Lá está, como estava a dizer, é um processo de autodescoberta importante e ainda bem que falamos sobre ele e gosto do facto de termos falado com esta leveza, porque é isto também que eu quero transmitir, que é, este não precisa de ser um processo pesado, né? Tem que ser um processo leve e é isto, né? Que o desenvolvimento vocacional é muito mais do o que é que eu quero ser quando for grande, não é? É um processo contínuo, feito de autoconhecimento, de experiências, e acima de tudo de liberdade, né? Liberdade de escolher e liberdade de ir ajustando conforme a vida for acontecendo e conforme aquilo que nos fizer mais sentido no nosso percurso. Sim. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Força! Não, em causa das experiências, realmente isso é fundamental, porque eu dou sempre este conselho e também senti isso na pele, por exemplo, das experiências, ou quer seja, por exemplo, fora de Portugal, experiências de voluntariado, que nos façam também sentir na pele aquilo que nós gostamos mais ou que nos sentimos mais confortáveis. Eu, por exemplo, fiz muitas experiências de voluntariado a nível da minha profissão, né, psicologia, e consegui muito mais facilmente perceber qual era o público ou o tipo de atividades que eu me sentia mais confortável ou que eu até gostava mais de fazer na minha experiência e caminho profissional. E acho que essas experiências de contacto com o mundo real, ou até mesmo, por exemplo, ir a empresas, perceber como é que as pessoas trabalham, essas imersões profissionais, são super importantes e já nos dão uma visão muito mais realista daquilo que acontece efetivamente. Permite-nos apalpar o terreno e conseguir ver na prática o que é que é. Exatamente. Mas pronto, gostei muito de cá ter. Obrigada, eu também. Obrigada mesmo pelo convite, foi ótimo. Foi ótimo, obrigada.